né? Amém. Louvando e agradecendo o nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Nós sabemos que no céu não existe placa de igreja. Amém. Estaremos ali todos juntos, louvando o mesmo Deus. Amém? Gostaria de agradecer, né, em primeiro lugar ao Senhor, e agradecer também, em segundo lugar, o pastor Gilberto, a missionária Sueli, em nome do Senhor Jesus, nos convidou mais uma vez para nós estar aqui na igreja, né, fazendo parte da obra de Deus, essa obra maravilhosa, né, que o Espírito Santo levantou, e agradecer o carinho, né, que eles tiveram conosco, foi até a nossa casa para estar nos buscando, nos trazendo, né. Eu gostaria muito de agradecer mesmo de todo o coração, dizer para os irmãos que eu estou muito feliz de estar aqui, né, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a palavra que nós vamos estar meditando hoje, ela se encontra no livro de João. Vão ser 2 versículos que a gente vai estar lendo. Glória a Deus. A gente vai estar lendo um versículo em João 14. A gente vai estar lendo o versículo 26. Livro de João, capítulo 14, versículo 26. Amém? Amém. Amém. E depois, logo do lado, né? Talvez alguns vão ter que virar a página, outros não. Aí depois a gente vai ler João 16, 13. Tá bom? Mas vamos ler primeiramente João 14, 26. Amém. Glorificado, exaltado seja o nome santo do Senhor. Amém. Glória a Deus. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque Ele é digno, Ele é merecedor. Ele é tudo na nossa vida, amém? Aleluia, Deus. Vamos esperar todos os irmãos encontrar para que a gente possa ler junto, amém? Aleluia, Deus. João 14, versículo 26. Aleluia, Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia, Deus. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Vamos ler mais uma vez. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Agora vamos pular para João 16, que está aí do ladinho. Aleluia. Está do ladinho aí. Ou tem que virar a página, não sei. João 16, versículo 13, amém? Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Mais uma vez, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Glória a Deus, aleluia. Vou fazer só um minutinho de oração, gente. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, no nome santo do Senhor Jesus, mais uma vez nós entramos, Pai, em oração. Meu Pai, em nome de Jesus, quanto mais nós orarmos, melhor é, Senhor, porque nós sabemos que a oração é a chave da vitória. Pai, nós pedimos nesse momento, Senhor, que o Senhor venha falar, Pai, nos nossos corações. Que o Espírito Santo do Senhor venha nos abrir, Pai, o entendimento, Pai, para a palavra do Senhor, porque é Ele que nos dá o entendimento. É Ele que nos ajuda, nos capacita em toda boa obra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quando nós nascemos, né, quando nós viemos a esse mundo, nós estávamos condenados à escravidão, porque nós nascemos
senão por mim. Então ele pregou o reino de Deus. Ele nos ensinou que para chegarmos até Deus, Ele é o caminho. Jesus, Ele é a ponte. E por intermédio do seu sacrifício, Ele derramou o seu sangue, Ele padeceu, Ele foi humilhado, açoitado em morte de cruz para nos dar a salvação. Amém? Salvação é essa que para nós vem da graça. É de graça, porque não importa nada que fizermos, nunca vai pagar a salvação. Mas o Senhor sim pagou com a vida, pagou com o sangue, pagou com o sacrifício. E para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus, hoje não estamos mais condenados à morte, não estamos mais condenados ao inferno, porque o Senhor morreu por nós, porque o Senhor, Ele trouxe a mim, Ele trouxe a você. Outrora nós estávamos lá fora, no lamaçal do pecado, perdidos, sem saber o que fazer, andando com o próprio rumo para a nossa cabeça, achando que a gente estava certo. Mas Ele teve misericórdia de nós, nos trouxe para a presença de Deus, nos lavou, nos purificou com seu sangue. E hoje, para a honra e glória do seu santo nome, nós estamos aqui. Amém? Irmãos, e a palavra do Senhor vem dizer que Jesus, cumprindo esse ministério aqui na terra, pregando o reino de Deus, levando as pessoas a conhecer a Deus, porque Ele é o único caminho, pregando a salvação. Ele estava aqui e o seu ministério foi por 3 anos, mas o Senhor já sabia que Ele iria voltar para o céu, mas Ele queria que essa obra continuasse, para que essa obra alcançasse todas as pessoas, para que essa obra alcançasse toda a terra. Então o Senhor, Ele instituiu 12 homens chamados discípulos para andar com Ele, para aprender com Ele, para fazer as mesmas obras que Ele fazia e obras ainda maiores. Amém? No capítulo 9 de Lucas, vem dizer o seguinte: num determinado momento, Jesus chegou para os seus discípulos e falou: eis que dou a vocês virtude e dou a vocês poder para curar os enfermos, para expulsar os demônios e para apregoar o reino de Deus. Certo dia, Jesus chegou para os seus discípulos e falou: dou a vocês autoridade, dou a vocês interpretez, para que vocês possam curar os enfermos, para que vocês possam, em nome do Senhor Jesus, libertar os cativos, para que vocês possam, em nome de Jesus, pregar a salvação. E no mesmo capítulo de 9 de Lucas, depois, vem contar que mesmo Jesus, dando esse poder, essa autoridade para os discípulos, chegou um homem para Jesus, que o filho dele estava possesso de espírito maligno, e pediu a Jesus que libertasse aquele jovem, porque a Bíblia estava dizendo que aquele jovem faltava morrer com as coisas que o espírito maligno fazia com ele. E aquele homem falou com Jesus o seguinte: olha, levei o meu filho aos seus discípulos, mas eles não puderam expulsar o demônio. Mesmo o Senhor dando autoridade, capacitando, mas naquela ocasião não foi possível o demônio ser expulso pelos discípulos. E Jesus falou assim: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E a Bíblia fala que ele orou naquele menino e aquele menino ficou curado, aquele menino ficou liberto. E eu comecei a pensar quando ele disse: ó geração incrédula, porque Jesus, ele pode ter virado e falado isso com seus discípulos, tipo, tem vocês a autoridade, vocês estão comigo caminhando, e por que vocês não conseguiram me expulsar? Mas ele poderia também ter dito, né, ó geração incrédula, para aquelas pessoas que estavam ali em redor e que não criam no Senhor. Porque, irmãos, muitas pessoas, a Bíblia fala, que andavam atrás de Jesus, aonde Jesus ia, uma multidão ia com ele. Porque o Senhor Jesus, ele curava, ele libertava, ele alimentava as pessoas. A Bíblia fala por 2 vezes a multiplicação dos pães
mas pelo que ele podia fazer. Pelas curas, pelos milagres, até mesmo para poder matar a sua fome. Mas em seguida, Jesus vira para os discípulos e fala o seguinte: põe em vossos ouvidos essas palavras. O Filho do Homem será entregue na mão dos homens. Logo depois, Jesus virou para o discípulo e falou: coloca no teu coração, põe no teu ouvido essa palavra. O Filho do Homem será entregue na mão dos homens. Mas a palavra diz que os discípulos não puderam entender aquilo, mas também não tiveram coragem para chegar perto de Jesus e perguntar: o que significa isso, Senhor? Jesus já estava falando para eles que ele não estaria ali com eles o tempo todo. E a verdade é que nesse momento aqui, os discípulos não puderam expulsar, talvez por medo, talvez por falta de fé, porque o mesmo que acontecia com eles, acontece com nós hoje. Glória a Deus. Mas lá em Lucas, no capítulo 8, 22, fala que Jesus acalma uma tempestade. Ali diz que Jesus chamou seus discípulos para entrar no barco, para eles saírem de um lado do lago e atravessarem para o outro lado do lago. E a Bíblia fala que naquele momento ali, Jesus adormeceu e houve uma tempestade, uma chuva seguida de vento, aonde jogava aquele barco de um lado para o outro. E os discípulos começaram a temer pelas suas vidas, com medo de morrer, e chamaram a Jesus: mestre, mestre, perecemos. E a Bíblia fala que Jesus acorda, levanta e acalma aquela tempestade. E a Bíblia fala que os discípulos eles ficaram assim, todos maravilhados com o que Jesus tinha feito. Chegaram a pensar e a dizer: quem é esse que acalma o mar, que o vento e o mar lhe obedecem? Pensa bem, o vento e o mar temiam, obedeciam o Senhor. Mas eles tinham medo da tempestade. Se esqueceram que Jesus estava no barco com eles. Porque era muito, irmãos, o que poderia acontecer era Jesus perecer com eles, mas isso não ia acontecer. Mas naquele momento esqueceram que Jesus estava com eles. Naquele momento tiveram medo. Naquele momento tiveram dúvida. E aquilo que aconteceu com os discípulos é o que acontece também no dia de hoje com a gente. Irmãos, Jesus ele andava com seus discípulos. Eles viam o que Jesus fazia. Eles viam o que Jesus falava. Eles estavam com ele a todo tempo, a todo momento, independente do que acontecesse. Mas um certo dia, Jesus virou para eles e falou com eles: eu vou para o Pai. E a Bíblia fala que eles ficaram tristes. Como assim, Senhor? O Senhor vai para o Pai? Vai nos deixar? Vai nos abandonar? O que vai ser de nós? Porque cada um ali tinha sua profissão.
hoje. E mais abaixo vai dizer: esse Espírito vos ensinará todas as coisas. Tudo que eu tenho ensinado a vocês, não preocupa não, o Espírito Santo ele vai continuar ensinando. E aquilo ainda que vocês não aprenderam, o Espírito Santo vai ensinar para vocês. E mais embaixo diz: ele vai fazer vocês lembrarem de tudo quanto eu tenho dito, tudo que eu tenho falado. Não preocupa não, porque o Espírito Santo vai colocar no teu coração as minhas palavras, amém? Porque o Espírito Santo que coloca, irmãos, no meu e no teu coração as palavras dele. Quando a gente está passando por um momento de dificuldade, e a gente começa a lembrar, em nome do Senhor Jesus, de versículo aqui, um versículo lá, é o Espírito Santo que coloca aquilo no nosso coração. E no versículo 13 de João 16, ele diz o seguinte: mas quando vier aquele Espírito da verdade, por que Espírito da verdade, irmãos? Porque ele vai guiar vocês no caminho da verdade. No caminho de Deus não tem tropeço, no caminho de Deus não tem erro, é verdade o tempo inteiro. Por isso é mais um atributo do Espírito Santo, seu Espírito da verdade, e ele vai guiar vocês nesse caminho. E diz mais assim: porque não falará de si mesmo. O Espírito Santo não exalta a si próprio, mas o Espírito Santo testifica de Jesus. Aleluia. E fala mais um pouco que dirá tudo o que tiver ouvido. Tudo que o Espírito Santo ouviu, ele vai falar para vocês. Lá na criação do mundo, a Bíblia fala que o Espírito Santo ele pairava sobre as águas. Quando Deus falou assim: façamos o homem, Deus não estava sozinho, ele não falou: eu vou fazer o homem, ele disse: façamos o homem, porque Jesus Cristo estava com ele, o Espírito Santo de Deus estava com ele. Porque é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. São cada um separado, mas ao mesmo tempo são três, uma mesma pessoa, amém? Amém. E ele disse: mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos anunciará o que vai vir, o que está para vir. Além de tudo, é o Espírito de revelação, o Espírito que vai revelar no meu e no seu coração a palavra do Senhor. Amém? Irmãos, tendo Jesus explicado tudo isso para os discípulos, eles não precisavam se preocupar, que eles podiam ficar tranquilos. Ainda passou ainda algumas coisas, aconteceram várias coisas ainda que os discípulos estavam com Jesus, passaram e viram, mas chegou um momento que essa promessa do Espírito Santo, essa promessa se cumpriu. Chegou um momento que essa promessa se cumpriu, e ela se cumpriu no dia de Pentecostes, amém? No capítulo 1 de Atos, fala o seguinte: Aleluia. que Jesus, depois de ser morto, crucificado, morto, sepultado, ele ressuscitou. Só que ele não ressuscitou logo e já foi assunto ao céu, não. Ele apareceu primeiramente para Maria Madalena, para aquelas mulheres que o acompanhavam. Depois ele apareceu para todos os discípulos. Depois Jesus, ele mostrou, ele testificou para eles. Vocês lembram que eu falei com vocês que eu ia morrer, mas ia ressuscitar? Pois é, eu estou aqui. Teve até um discípulo que não estava acreditando, teve que ir lá e palpar para ver se era ele mesmo, e viu que era ele. E o Senhor falou com eles: olha, ficai todos juntos em Jerusalém, porque dali vai vir a promessa, dali vai se cumprir a promessa, aquilo que eu falei para vocês, fica todo mundo junto, orando, perseverando, que a promessa vai acontecer. E a palavra de Deus fala que Jesus subiu aos céus e que eles estiveram juntos. Esteve Maria Madalena, Maria Mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, a família de Jesus e o povo junto com os apóstolos, perseverando em oração. E no capítulo 2 de Atos, vem falar da descida do Espírito Santo. Vem
línguas que eles falavam, é como se no dia de hoje tivesse reunido os irmãos aqui, aí um aqui é do Japão, o outro é argentino, o outro é americano. É como se cada um falasse. Um começou a falar em japonês, o outro começou a falar em russo. E aquelas pessoas que estavam ali começaram a ficar maravilhadas porque elas estavam ouvindo falar da grandeza de Deus na sua própria língua. E eles sabiam, irmãos, que aqueles apóstolos ali eram homens simples. Não eram homens que eram estudados. Mas para você ver como que é o poder de Deus. O Senhor naquele momento encheu eles com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E para testificar o batismo com o Espírito Santo, houve aquelas línguas. Irmãos, naquele momento ali, aqueles irmãos, aqueles discípulos que eram, humildes, que eram tranquilos, que de repente tinham medo, como qualquer um de nós tem, tinham suas inseguranças, naquele momento foram selados com o Espírito Santo. Glória a Deus. Encheram-se do poder de Deus e começaram a falar em línguas estranhas. Daí eu vejo, sabe, irmão, a primeira coisa que Deus fez ali foi dar línguas estranhas para aquele povo. O poder de Deus tomou conta deles. E eles começaram a falar da grandeza de Deus. No capítulo... Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, uma coisinha que eu tinha esquecido de falar. Em Atos do capítulo 2, depois da descida do Espírito Santo, Pedro ele faz um discurso. E naquele discurso ele vem explicar para os irmãos o que estava acontecendo. Porque tinha gente ali que estava maravilhada e cria em tudo que estava acontecendo. Mas tinha gente que não, tinha gente que duvidava. Tinha gente que até achava que eles estavam embriagados. Mas Paulo explicou, não.
eu creio que a família dele colocava ele ali para ele poder pedir esmolas. E ele olhou para Pedro e o João, querendo receber o esmola deles. E Pedro e João falaram assim: olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Levanta e ora. Aleluia. Glória a Deus. Nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Levanta e anda. Irmãos, naquele momento ali, o que o Espírito Santo deu para eles ali? O dom da cura, o dom da libertação, que Jesus já havia dado, porque lá atrás Jesus falou: te dou autoridade para curar, te dou autoridade para libertar. Jesus já tinha dado, mas ainda faltava o Espírito Santo. E no cumprimento da promessa, em nome de Jesus, não só falaram em línguas, não só tiveram autoridade, mas também tinham o dom de curar, tinham o dom de libertar. E continuando, irmãos, a leitura mais um pouquinho, porque a palavra de Deus é assim: quando você começa a ler, você não quer parar. Quando você começa a ler, sabe? E é o Espírito Santo, tá, irmãos, que coloca isso no coração da gente. É Ele, não é de nós mesmos, não. Porque se for olhar nós mesmos, durante o dia aparecem muitas e muitas ocupações para que a gente não faça isso. Mas é o Espírito Santo que coloca em nós a vontade. E lendo mais um pouquinho, lá no capítulo 5, lá vem falar de Ananias e Safira. Um pouco antes, irmãos, voltando ali, só para mim não perder aqui, quando João e Pedro curaram aquele coxo, a Bíblia fala que o sinédrio, aqueles maiorais, chamaram ele. Na verdade, eles queriam prendê-los, mas ele não tinha feito nada de mal. Que mal que ele fez? Ele fez o bem. Ele fez o coxo andar. Mas eles viam que eles não podiam prender, eles não tinham motivo para prender. Ele chamou eles e falou assim: ó, não pregue nesse nome, não fale no nome de Jesus. Nós vamos liberar vocês, vai viver suas vidas normal, mas não toca nesse nome não. Por quê? Porque eles viram que a população ficou alvoroçada. Eles também tinham vontade de prender os discípulos, mas não podiam com medo da população, com medo daqueles habitantes. E a Bíblia fala também, em nome de Jesus, que logo depois, naquele momento não prenderam, mas depois aqueles maiorais vieram prender Pedro e João. Mas Deus mandou um anjo na prisão e soltou eles. Esse anjo entrou, irmãos, e falou com eles: eu vou soltar vocês, vocês vão lá para o templo e vocês vão falar tudo que vocês têm visto, tudo que vocês têm ouvido. E aqueles maiorais, eles ficaram de boca aberta. Como que eles fugiram? Passando numa cela, grade, cadeado, pessoas vigiando, mas era o poder de Deus, né? Era o Espírito Santo de Deus. E mais uma vez, quando Pedro e João foram pregar a palavra de Deus, foram falar de Jesus Cristo, a Bíblia fala que nesse dia chegou um número de quase 5.000 que creram. Então, primeira vez, 3.000. Segunda vez, 5.000. A Bíblia fala que cada dia que ia passando ia se ajuntando mais gente, e vindo e formando a igreja. A Bíblia fala que eles viviam unânimes em oração, perseverando na súplica, no partir do pão. Ali fala, irmãos, que não existia falta de nada para ninguém, porque aquele que tinha não era saciado, era dele e do irmão. Aquele que tinha mais repartia com aquele que tinha menos. E aí, entrando aqui em Atos, no capítulo 5, vem dizer que tinha pessoas que vendiam suas propriedades de coração, não é o apóstolo que pedia, não. Elas iam de coração, vendia, colocava nos pés da apóstolo para poder ajudar aquela obra. E aí, o que acontece? Ananias, casado com Safira, foi um que foi fazer isso também. Ele tinha uma propriedade
pedir o Espírito Santo, revela Jesus para mim. Todos os dias, irmão, nós temos que buscar o Espírito Santo de Deus. Foi como a missionária Sueli falou, buscar a santidade, porque a Bíblia fala que sem santidade a gente não vai ver Deus. E nós estamos naqueles últimos momentos que diz que quem é limpo, limpa mais, e quem é sujo, suja mais. Então, se nós estamos no caminho do Senhor, nós temos que procurar nos limpar, procurar a santidade em Deus. Ele fala, sede santo, porque eu sou santo. E isso só o Espírito Santo pode fazer. Através de jejum, através de oração, através de renúncia. Através de renúncia. É fácil? Não é fácil. Não é fácil, porque a nossa carne, ela sempre quer nos jogar para trás. Às vezes, sabe, irmãos, uma palavrinha que a gente ouve, aquilo entra dentro do nosso coração e faz um estrago. Mas a gente não pode deixar isso acontecer. Amém? Porque a palavra de Deus fala que o Espírito Santo, ele vai fazer nós lembrar de todas as palavras. Então, irmão, nós temos que tirar esse tempo para ler a Bíblia, pedir ao Espírito Santo, Senhor, coloca no meu coração a vontade de ler a palavra do Senhor. Senhor, me ajuda, eu quero ser uma mulher de oração, eu quero ser um homem de oração. Abençoa a minha vida de oração, abençoa a minha vida de jejum. Isso tem que se tornar um hábito nas nossas vidas. É fácil? Não é fácil. Porque, igual eu repito, a nossa carne sempre quer jogar para trás. Mas em nome de Jesus, nós temos que buscar isso em Deus. Para que, assim como aconteceu na vida dos apóstolos, venha acontecer na nossa vida também. Eles tiveram aquele momento de fraqueza, momento de falha, momento de dúvida, e nós também temos. Mas chegou um momento, irmãos, que o Espírito Santo transformou o coração daqueles homens. Glória a Deus. E é isso que nós temos que pedir, que o Espírito Santo faça conosco. Que ele venha transformar o nosso coração. Venha transformar o nosso interior. Venha transformar por dentro. Venha transformar os fora também. Para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. E era essa palavra que eu queria compartilhar com os irmãos. Dizer para os irmãos que antes de falar com os irmãos, essa palavra fala muito comigo também. Fala primeiro comigo, né? E era essa palavra que eu queria compartilhar. Agradeço os irmãos mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. E as palmas que houve no nome de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor continua, meus irmãos, usando a irmã nessa Glória a Deus. simplicidade, né? Que palavra abençoada. A palavra falou muito comigo. Eu vou sair daqui hoje cheia em nome de Jesus. E eu creio que todos que entraram por essa porta não vai sair da mesma maneira que entrou. Todos vão sair cheios também em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Meus irmãos, o Senhor está chamando alguém que está aqui dentro essa noite. O Senhor está convidando alguém que entrou por essa porta esta noite. Deus já tocou no coração dessa pessoa, mas essa pessoa está sem jeito de aceitar Jesus. Mas o Senhor está falando para eu dizer para essa pessoa não ficar tímido, não ficar sem jeito, não. Porque todos que chegaram nos pés do Senhor até hoje, Aleluia. não chegou totalmente transformado. Aleluia. Chegou, meus irmãos, da maneira que é. A palavra do Senhor fala: vinde a mim como estás. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Glória. Vinde a mim como estás. E o Espírito Santo do Senhor vai transformar, vai fazer a obra. Aleluia. Em nome de Jesus. E se tem essa pessoa aqui nessa noite, meus irmãos, em nome de Jesus, Glória.
Não deixa o Satanás ficar te intimidando, não. Abra teu coração para o Senhor e vem até aqui à frente. Em nome de Jesus Cristo, abra teu coração. Depois de ouvir essa palavra poderosa, essa palavra abençoada, Jesus é o nosso consolador. Ele tem o poder, meus irmãos, de nos consolar de toda aflição, de tudo que nós passamos, meus irmãos, no passado. Deus, Ele não está preocupado, meus irmãos, com sua maneira de estar chegando na casa dele, não. Deus, Ele está preocupado, meus irmãos, de agora em diante. Deus, Ele não preocupa, meus irmãos, se você está com o teu corpo tatuado, se você está usando um piercing. O Senhor está preocupado, meus irmãos, é de agora para frente. Porque, meus irmãos, devagarzinho o Espírito Santo vai colocando, meus irmãos, na vida da pessoa, assim como Ele coloca na minha até hoje. E nós vamos saindo, vamos afastando da aparência do mal, em nome de Jesus Cristo. Tem pessoas que ficam com vergonha de aceitar Jesus porque está com o corpo todo tatuado. E o Satanás lança na cabeça dele: como você vai para a igreja desse jeito? Como você vai aceitar Jesus desse jeito, tudo cheio de tatuagem? Deus não está preocupado com tatuagem do passado, não. Deus não está preocupado com o pecado do passado, não. Deus está preocupado com o que nós vamos fazer de hoje em diante. E a partir do momento que nós decidimos entrar na presença do Senhor, nos caminhos do Senhor, é aí sim que o Senhor está preocupado. Em nome de Jesus. Tem alguém aqui nesta noite, meus irmãos, para aceitar o Senhor como seu único suficiente Salvador de sua vida? Em nome de Jesus. Se essa pessoa, meus irmãos, está aqui, vem aqui à frente, que o pastor vai estar orando, que nós vamos entrar, meus irmãos, em intercessão pela vida dessa pessoa, em nome de Jesus. E devagarzinho o Senhor vai fazendo a obra, em nome de Jesus Cristo. Nós não estamos com tempo de ficar pensando, não. Nós não estamos com tempo, não, meus irmãos. Não existe outro caminho, não. É o caminho do Senhor. O caminho que vai levar nós à salvação. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Mas que se não tem aqui, o Senhor dê outra oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso, Deus é fiel. O irmão Fábio está aí. Daqui a pouco o pastor já vai começar um pré-batismo. Em nome de Jesus Cristo. Começar e fazer o pré-batismo aí, começar, né? Porque não tem outro caminho, não. Passar pelas águas, matar a velha criatura, o velho homem, né? Em nome de Jesus Cristo. Tem que passar pelo estreito primeiro, em nome de Jesus. Né? Em nome de Jesus. A obra do Senhor não pode parar, né, meus irmãos? A obra do Senhor não pode parar. E é para isso que Deus nos chamou. Ele não nos chamou para ficar só ocupando cadeira. Ele nos chamou, meus irmãos, para ir e pregar o Evangelho. Em nome de Jesus. Porque se for olhar a nossa vontade, a gente vem, aceita Jesus, batiza e fica sentado, só ouvir. Só ouvir, porque a minha vontade é essa. E eu creio que a vontade é de muitos também, né? Porque é um compromisso, né? Uma responsabilidade que Deus coloca nas mãos dos nossos irmãos. Mas nós sabemos que não é nós, é o Espírito Santo, né? E nós estamos fazendo para Deus. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Isso é muito gratificante para as nossas vidas. Isso é um privilégio para nós, meus irmãos. Isso é um privilégio de estar em cima do altar, falando do amor de Jesus, pregando a palavra do Senhor. E devagar
Senhor vai nos dando sabedoria, em nome de Jesus. E nós vamos aprendendo um com o outro, em nome de Jesus Cristo. E vamos caminhando na fé, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor venha dar outra oportunidade. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus Cristo. Vamos receber, vamos estender as mãos em forma de receber, em nome de Jesus, para nós irmos para a nossa casa. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que o amor de Deus Pai, que a graça e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja na nossa casa, no nosso trabalho, e onde quer que nós estivermos. E toda a igreja diz: amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe, em nome de Jesus. Graças a Deus.